Boa noite para todos. Antes de iniciar aqui, eu quero me apresentar novamente porque a gente tem uma aluna nova. Eu não tenho certeza se ela entrou ontem, na aula de ontem, mas é a Juliana. Juliana, tá me ouvindo? Tô sim. Boa noite, Juliana. Eu me chamo Érica. Eu sou a coordenadora do curso de radiologia e por enquanto eu também tô dando a grande maioria das disciplinas aqui na plataforma, tá? Se você tiver qualquer dúvida, você pode estar me chamando lá no WhatsApp, que eu tiro todas as tuas dúvidas. Se preferir que seja pessoalmente, eu tô lá no CTAC todos os dias, das 8 às 13 horas. E à noite a gente se encontra. Quando não se encontra na plataforma, eu fico sempre disponível para vocês no WhatsApp, né, auxiliando aí na confecção dos trabalhos, né, das atividades. E essa disciplina, como eu já expliquei na aula de ontem, mas vou repetir hoje, né, por conta que eu não consegui enviar para vocês a aula gravada, nós não vamos ter trabalho e prova, tá? Essa disciplina é de metodologia científica, que é uma disciplina para vocês aprenderem a fazer os trabalhos, né, padronizados, ou seja, nas normas da ABNT, né, trabalhos aí bem organizados, bem feitos, né, que vocês vão utilizar aí durante todo o curso de vocês, se forem fazer especialização, quem for fazer aí um curso superior, né, uma faculdade, aí vocês vão precisar bastante, tá bom? Não vou passar todas as regras da ABNT, eu vou passar para vocês aí o que é de mais importante, assim, né, o que a gente mais utiliza, né, algumas configurações aí que a gente utiliza, algumas formatações na plataforma aí, né, na configuração do Word, mas falei ontem também que tem alguns alunos que não têm computador, né? Não tem essa facilidade de fazer o trabalho, mas não vão ser prejudicados por conta disso, tá? Quem não tiver computador pode fazer o trabalho manuscrito, tá? Por isso que o tempo vai ser um pouquinho extenso aí dessa disciplina, sem a gente entrar na plataforma, porque o tempo aí vai ser justamente para vocês confeccionarem esse trabalho. Hoje vai ser o último dia que a gente vai entrar na plataforma, porque eu não tenho muito conteúdo para passar para vocês, né? Eu tenho somente aqui essas instruções, né, do que tem que ter nesse trabalho, como que vocês vão configurar, tá? Vou enviar, eu não enviei ontem, mas eu vou enviar hoje para vocês uma apostila que tem alguns conceitos, mas lá no final dela tem um passo a passo de como configurar o Word, né? Como colocar algumas configuraçõezinhas para quem for fazer no computador. Fora que você também tem a facilidade de procurar, né, no YouTube, tem alguns vídeos lá de passo a passo, como que faz para justificar o texto, mudar a questão de distanciamento entre as linhas, tamanho, forma, essas coisas, tá? Então, como que a gente vai trabalhar? Apenas um trabalhinho valendo 10 pontos. Hoje vocês já poderiam ter iniciado ontem, que eu já passei o tema do trabalho, né? Vocês vão fazer uma pesquisa, vai juntando aí vários conteúdos e vão montar aí um trabalho. Sexta-feira, vai ser o dia, eu marquei sexta-feira para ser o dia que todos vocês, quem tiver dúvidas, né, quiser tirar alguma dúvida, quiser saber se está no caminho certo para ter um trabalho aí certinho, tirar 10, pode estar me enviando o trabalho. E aí na segunda-feira eu devolvo para vocês, né, com todas as modificações que vocês precisam fazer, o que tá certo, o que deve permanecer, o que tem que tirar, tá bom? E aí o prazo de entrega final do trabalho é na quarta-feira que vem, ok? Então ontem a gente falou sobre alguns conceitos, né, de o que é ciência, o que é método. A gente falou o que é o conhecimento, né? Que é a questão que vai nos auxiliar aí nas tomadas de decisão. E a gente viu também um pouquinho sobre conhecimento científico, né? Que nós temos aí uma pequena divisão para essa aquisição de conhecimentos. A gente viu que nós temos aí 3 formas: intuição, empirismo e a razão, tá? A intuição
a gente viu aí que é uma questão aí que todos nós temos, né? Que foi até o exemplo que eu dei, que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já falou assim: a minha intuição me diz que eu devo fazer ou que eu não devo fazer, né? Então, a intuição, a gente vai agir aí pelo nosso pensamento, né? E isso aí independe da gente sentar para estudar ou não, tá? O empirismo vai ser aquela aí que significa experiência. Então, quem trabalha aí acreditando no empirismo, acredita que a única fonte de conhecimento vai ser aquela que a gente vai obter através de experimentos, de vivência, né, de experiência, tá? E a razão é a questão da racionalização, né? Do nosso aí pensamento racionalista. Vai ser a única fonte de conhecimento, né? E eles vão totalmente contra aí os empiristas, tá? E também falamos um pouquinho ontem dos tipos de trabalho. Por quê? Boa noite. Boa noite. Por que os tipos de trabalho? Durante o curso, a gente pode estar pedindo outros tipos, né, de trabalho para vocês. Então, se eu pedir para você um resumo e em outro trabalho eu pedir para você uma resenha crítica, são dois trabalhos diferentes. Então, vocês precisam entender qual que é a diferença entre um resumo e uma resenha crítica, né? E foi isso que a gente viu ontem. Um resumo, a gente também chama de sinopse. Geralmente, a gente vê aí lá na última folha de um livro, por exemplo, a gente consegue ver aí uma sinopse, né? Que é a mesma coisa que o resumo, a gente também pode chamar de resumo, que vai ser aí uma soma aí das ideias que tem dentro daquele livro. Vai contar um pouquinho no começo, um pouquinho do meio e como que se dá aí o desenrolar da história, né? É a mesma coisa se eu pedir um resumo de um texto para vocês. Vocês vão pegar um pouquinho do começo, um pouquinho do meio, as principais coisas aí daquele texto e me entregar somente o conteúdo daquele texto. Na resenha, ela vai aí um pouquinho além do resumo. Além de você fazer isso, né? Além de você trazer aí o conteúdo mais esmiuçado, vamos dizer assim, né, daquele texto, daquela obra, você também vai trazer aí um comentário que pode ser tanto informativo ou crítico sobre aquele conteúdo. Então a resenha, você além de fazer aí diminuir a quantidade de palavras, vamos dizer assim, né, sobre o conteúdo daquela obra, você ainda vai adicionar aí um comentário, uma crítica sobre determinado assunto. E temos a resenha resumo, né? Que vai aí resumir o conteúdo ali do livro, do capítulo, de uma peça, né? Que você vai adicionar somente comentários informativos sem você fazer alguma crítica, algum julgamento de valor. Você não vai dar a sua opinião, você vai apenas resumir o conteúdo e informar. É a resenha resumo, tá? Aí a gente falou sobre a resenha crítica, né? Que também vai... Aí é uma pequena variação, né? A gente falou sobre a resenha resumo, que eu não vou dar nenhuma crítica, não vou julgar. E a resenha crítica, né? É o contrário. Eu vou dar uma opinião, né? Eu vou fazer aí, resumir aquele objeto, aquela obra, e vou avaliar ele. Eu vou fazer uma crítica. Né? Então o nome já está apontando aí o que a gente deve fazer quando você receber aí um trabalho que seja fazer uma resenha crítica, né? Vai ser fazer, resumir aí o texto e apresentar algum aspecto positivo, algum aspecto negativo, né, daquela obra que o professor passar para você. Aí nós temos também a resenha temática, que eu posso muito bem mandar para você 3 artigos ou 3 textos, 2, 4, né? Pode ser uma quantidade variada, só que todos eles precisam ter aí o mesmo assunto, né? O mesmo tema. Então, se eu mandar um sobre, vamos supor, queimadas,
todos os outros que eu mandar também tem que ser sobre queimadas, né? Aquecimento global, vamos dizer assim. Então, todos eles têm que ser do mesmo tema, só que de autores diferentes, para ter, assim, visões diferentes. Para que você tenha aí, né, a facilidade de você fazer um paralelo, uma comparação dessas obras e aí expor a sua opinião, né, sobre aquele tema, sobre aquele assunto que você leu aí, opiniões diferentes e formar a sua, tá? A resenha de filme, que geralmente aí o professor pode passar um filme para você, né? E aí, na grande maioria das vezes, o professor fala, faz um resumo do filme. E aí você vai fazer, como a gente já viu qual é o conceito de fazer resumo, que é simplesmente, né, pegar as principais partes aí da obra. Na resenha do filme, se um professor passar para você um trabalho assim, você não vai fazer isso. O objetivo desse trabalho aí é você pegar algum aspecto importante do filme e relacionar aí com algum personagem, né? Com alguma. Você vai focar em algum personagem, algum acontecimento marcante do filme e vai trabalhar em torno disso daí, tá? Aí nós temos o relatório, que eu falei para vocês que é um documento aí mais técnico, né, que geralmente revela aí o andamento de alguma pesquisa, de algum trabalho. O artigo, que o artigo aí é um tipo de trabalho que ele é mais elaborado, né? Falei para vocês que o artigo gosto muito de trabalhar porque é uma obra aí que a gente tem que dar valor. Quem faz um artigo não é simplesmente porque observou por um dia, 2, determinado assunto e escreveu o que achava. Não. Um artigo é fruto de pesquisas, às vezes de anos de pesquisas, né? Então a pessoa vai escolher um objeto de estudo, um tema, né? E vai estudar bastante sobre ele, vai pesquisar bastante, vai ler sobre diversos outros artigos que falam sobre aquele tema, né? Diversos autores, formar uma outra opinião e montar uma tese aí para apresentar um novo artigo, né? E o memorando, eu falei para vocês, dei até o exemplo do trabalho que acontece lá dentro do colégio, né? Que é um documento aí informativo. Então, um memorando, geralmente vocês não vão ter contato aí na vida acadêmica de vocês. Um professor não vai pedir para vocês fazerem um memorando. Mas quem sabe, quando vocês estiverem trabalhando, vocês precisem utilizar aí, né? Então, o memorando vai ser um documento que a gente utiliza para fazer essa comunicação entre setores, entre empresas, né? Para ter essa comunicação fácil, né? Com a linguagem aí mais breve, precisa, bem objetiva, para ficar todos os setores interligados, né? Trabalhar aí com mais facilidade, tá? Todo mundo acompanhou até aí, entendeu bonitinho? Sim. Aí hoje eu só vou passar para vocês quais as instruções desse trabalho e o que é que vocês vão ter que colocar nele, tá? Aonde que a gente vai ver aí se vocês estão no caminho certo? Sexta-feira. Então, o dia da gente ver se vocês realmente entenderam o que são as normas da BNT, se vocês vão se dar bem, é sexta-feira, que é o dia que vocês vão me mostrar o trabalho que vocês estão confeccionando, né? E aí eu vou ver se vocês realmente entenderam. Então, mão na massa aí até quinta-feira, sexta-feira pela manhã. Aí vocês me enviem o trabalho, tá? Que aí eu vou auxiliando vocês pra gente ver se tá indo tudo certinho, tá bom? Mas o que são as regras da BNT? A BNT é uma sigla aí que está falando sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Essa associação aí, ela é responsável por padronizar a formatação dos documentos técnicos, né? Que tem aí o objetivo de facilitar a compreensão e o acesso ao conhecimento científico. Essa padronização aí acontece, né,
através das normas da BNT, que vão juntar aí todas as formas todos os aspectos, né, de formatação dos nossos trabalhos acadêmicos. Então, se você jogar lá no Google normas da BNT, você vai achar lá vários, e todas vão estar, né, bem parecidas. Elas podem sofrer algumas modificações com o decorrer dos anos, né, algumas atualizações, vamos dizer assim, mas geralmente são as mesmas, que são espaçamento entre linhas, espaçamento entre as margens, tamanho da forma, tá? Tudo isso. Então, se jogar lá no Google, agora mesmo, quando a gente terminar aqui, se você jogar lá, para você já ter uma ideia de como que é isso que você tem que fazer, você já vai ver, tá bom? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, um trabalho que você faz sem estar nas normas da BNT, você faz simplesmente, quando faz, né, uma capinha, na época do colégio a gente fazia assim, trabalho de português, era capa. Aí dentro a gente já começava a escrever, né? Nas normas da BNT, não funciona assim. Nas normas da BNT, a gente precisa fazer uma capa e uma folha de rosto, que vocês também podem encontrar aí chamando de contracapa, tá? Então, folha de rosto e contracapa vem a ser a mesma coisa, tá bom? Então, o que significa, professora? Significa que eu vou ter que fazer isso no meu trabalho? Sim. Eu quero que no trabalho de vocês façam uma capa e uma folha de rosto. É como se fossem duas capas, tá? O que contém aí? A primeira a gente chama de capa. Bem em cima da folha tem que ter o nome da instituição de ensino, tá? Por exemplo, no nosso caso, você vai colocar lá o nome do CETEAC. Primeiro você vai colocar o nome por extenso, né? Centro de Educação Técnica Especializada do Acre. E embaixo você coloca a sigla, CETEAC, tá? Eu posso mandar para vocês, quem não tiver o nome direitinho, tiver algumas dúvidas, pode me mandar lá no WhatsApp que eu vou respondendo vocês, tá? Dá um espaçamentozinho, aí você coloca o seu nome. Professor, e se o trabalho for em grupo, né? Porque às vezes vai ter aí disciplinas que vão montar grupos e o professor vai pedir um trabalho, o que eu faço? Se o trabalho for em grupos, na hora de você colocar o seu nome, você vai colocar os nomes dos componentes do seu grupo, todos em ordem alfabética, tá? Então vai ter a Ana, vai ter o Carlos e vai ter a Érica. Eu não vou colocar o meu nome primeiro, porque sou eu que estou fazendo o trabalho. Eu sou a Érica. Eu venho em terceiro. A letra E, né, vai vir aí depois dos outros dois componentes. Então, primeiro vai vir a Ana, depois vai vir o Carlos e depois vai vir a Érica. Quando for em grupo, você procura, né, o nome de todos os componentes, organiza lá em ordem alfabética e depois é que você coloca aqui, um abaixo do outro, tá bom? Dá mais um espacinho, mais ou menos no meio da folha, você vai colocar o título do seu trabalho, tá? No nosso caso aqui, você vai colocar aqui, tipos de conhecimento, ponto, é o título do seu trabalho. Abaixo do título do seu trabalho, você vai colocar o subtítulo. O que é o subtítulo do nosso trabalho, gente? São os 4 tipos de conhecimento que eu pedi para vocês pesquisarem. Então, o nosso título vai ser os 4 tipos de conhecimento. Subtítulo, conhecimento teológico, empírico e os outros 2, tá? Deu mais um espaçamentozinho lá no final da folha, você vai colocar o local e o ano, ou seja, Rio Branco, no caso, né, ou quem tiver em Cruzeiro, que eu tenho muitos alunos lá em Cruzeiro do Sul, você vai colocar aí o local onde você tá, que você realizou o seu trabalho, e embaixo você coloca o ano que você tá fazendo esse trabalho. Você não precisa colocar o dia, o mês e o ano, você coloca somente o ano, ok? Todo mundo entendeu? Sim. Professora, eu aqui no caso de senador Guiomar, eu faço o quê? Você coloca o senador Guiomar. O local onde você tá. Tá. Tá bom? Aham. Tá bom.
Aí aqui, ó, vocês podem estar pegando esse slide aqui eu mandei lá no grupo para vocês. E vocês podem estar olhando como modelo quando estiver montando de vocês, tá bom? Por exemplo, vocês estão conseguindo ver a seta aí no slide? Tô. Esse nome aqui, Sim. título do trabalho. Vocês percebem que o nome tá todo em maiúsculo, né? E o nome subtítulo do trabalho não tá, as letras estão normal, certo? Isso significa que o título do seu trabalho você vai colocar todo em maiúsculo e o subtítulo você não vai deixar ele em maiúsculo, você vai colocar ele normal, tá bom? Todo mundo entendeu como é que faz a capa? Sim, sim. Sim. Beleza. Vamos para contracapa ou folha de rosto. É como se fosse uma segunda capa, tá? Nessa segunda capa, nessa folha de rosto, nós não colocamos o nome da instituição. A primeira coisa que vai lá já vai ser o seu nome, tá bom? Então você não coloca mais o nome da instituição. O nome da instituição só vai na primeira capa. Aqui na folha de rosto você vai pôr o seu nome ou o nome do seu grupo, né? Abaixo você repete o título do trabalho e o subtítulo. E aí vem a parte principal, que é o objetivo dessa folha de rosto. É um pequeno resumo do que é esse trabalho. A folha de rosto vai servir para isso. Como que funciona? Desse ladinho aqui, quando a gente está olhando para o computador, vai ficar do seu lado direito, né? Então, você vai colocar, fazer um pequeno resumo, bem aqui do ladinho, bem justificado. Quando a gente fala justificado, é quando tá bem certinho, tá vendo? As linhas aqui, ó, as letras estão uma embaixo das outras, ó. Aqui também. Porque às vezes quando a gente não justifica, né, não organiza, vamos chamar assim, às vezes uma frase termina aqui no final, a outra termina aqui, aí fica tudo bagunçado, né? Então, esse pequeno resumozinho aqui, ele tem que estar justificado, bem organizadinho. O que tem que conter nesse resumo? Você vai colocar lá, trabalho apresentado como requisito para nota, aí você tem que colocar o curso, você tem que colocar a disciplina, você tem que dizer para que é esse seu trabalho, tá? Então, você coloca lá, um trabalho apresentado como requisito para obtenção de nota na disciplina de metodologia do trabalho científico, né? Aí, aqui também tem que conter o nome da pessoa que pediu esse trabalho, tá? No caso, esse exemplo aqui tá de um orientador, né? Aqui, no caso, seria uma monografia. O de vocês é apenas um trabalho mesmo. Então, você pode colocar trabalho apresentado como requisito para obtenção de nota na disciplina de metodologia do trabalho científico, ministrada pela professora Érica Naísa. Pronto, tá ótimo. Tá? Você vai fazer isso aí, você já resumiu que isso daí é um trabalho de metodologia do trabalho científico que é ministrada pela professora e que faz parte da sua nota. Pronto. Você fez um resumo do para que você está fazendo esse trabalho. E no final da folha, dessa folha de rosto, novamente o local que você está fazendo o seu trabalho, né? E o ano. Tá bom? Todo mundo entendeu? Alguma Sim. dúvida? Não, né? Não, por enquanto não. Ok. Então, conforme esse exemplo que eu falei para vocês, ó, aqui tá a lista de tudo que tem que conter, né? Local, professor, o que está dizendo aí? Qual é o local? A gente põe. O local que você está fazendo seu trabalho. Tá bom? O local que eu estou fazendo meu trabalho. Isso, Rio Branco, Acre, embaixo 2021. Cruzeiro do Sul, 2021. Tá? Vamos lá. Essa aqui, ó, essa parte, esse slide aqui está contendo. Se você tiver alguma dúvida de tudo que tem que conter lá na capa ou na contracapa, abre o slide lá e vem aqui que tá a listinha de tudo que tem que conter, tá bom? Sumário.
Depois da capa e da folha de rosto, nós temos o sumário. O que é o sumário? Quem já pegou o livro e foi olhar, o sumário nada mais é do que uma listinha onde a gente tem o número da página e o que tem lá naquela página, né? Nesse caso aqui, eu não vou cobrar o sumário, tá? Porque ele é um pouquinho complicado para fazer sozinho em casa, quem não tem muita intimidade com o computador. Se a gente tivesse presencial, eu até iria cobrar, porque dava pra gente ter uma aula no laboratório e aí cobrar, tá bom? Mas quem tiver mais intimidade com o computador, for fazer pelo computador, né? For pesquisar aí no YouTube, quiser se esforçar mais um pouquinho, pode fazer e é muito legal, tá? Mas eu não vou cobrar. Só que sumário, eu preciso passar para vocês aqui que é uma norma da ABNT, tá? Todo trabalho apresentado dentro das normas da ABNT deve conter um sumário, tá? O que o sumário tem? O sumário, ele mostra aí, tem alguém apresentando a tela. Eu acho que sumiu a minha agora, né? Sumiu. Peraí, eu acho que foi a Ana Lúcia. Só um pouquinho. Tá normal. É que eu fico no celular também, pra mim sumiu. Eu acho que pra alguns também, né? Tá normal. Agora sumiu. Tá aparecendo? Já tá. Tá aparecendo não. Não tá mais. Voltou aqui. Tá todo mundo vendo? Sim. Ok. Sim. Então vamos lá. O que esse sumário tem quando ele é cobrado, né? Esse sumário, a gente tem lá alguns tópicos, né? E aí a gente mostra lá o número da página e o que tem nessa página, né? Então, antes da gente fazer o sumário, a gente faz a numeração das páginas. Então, a gente tem que... É por isso que é um trabalho um pouquinho dobrado. Porque a gente faz a contagem das páginas a partir da folha de rosto, mas o número não aparece na folha de rosto, só aparece o número na folha de sumário. Então fica aí um pouquinho meio complicado para quem não tem tanta intimidade com o computador, tá? Por isso que eu não vou cobrar o sumário, entendo. O trabalho de vocês não será cobrado o sumário, mas essa parte aqui é algo cobrado quando se é pedido um trabalho nas normas da ABNT. Vocês compreenderam isso? Sim. Ok. Então, por enquanto, o que vai ser exigido aí no trabalho de vocês? Capa e folha de rosto. Vamos lá. Quais são as configurações aí no corpo do trabalho de vocês? Lá nas configurações do Word, você vai fazer aí o espaçamento das suas margens, né? De 3 centímetros na margem superior, 2 centímetros na inferior, 2 centímetros na direita e 3 na esquerda, tá? Então fica 3, 3, 2, 2. Essa daqui é a configuração das margens do seu trabalho. Isso aí você faz antes de iniciar o seu trabalho na configuração lá do Word, tá? Qual que é a fonte? Lá dentro das normas da ABNT, eles são sugeridos aí tanto o tamanho quanto a fonte que você utiliza para fazer o seu trabalho. Então, eles dão 2 opções de fonte e o tamanho de número 12, tá? Vocês lembram quem costuma fazer aí, né? A gente consegue colocar a letra do tamanho que a gente quiser, né? A fonte do tamanho que a gente quiser. Nos trabalhos
nas normas da BNT, a gente tem que fazer sempre com tamanho 12, tá? Com exceção aí da questão de quando você faz citação, né? Quando você quando você digita alguma palavra em outro idioma, por exemplo, você coloca uma palavra em inglês, uma palavra em espanhol, você vai colocar as palavras em itálico. O que é em itálico? São aquelas letras mais deitadinhas, tá? Então, se você for escrever durante seu trabalho, tem alguma palavra em outro idioma, você seleciona aquela palavra e deixa ela deitadinha, que é para ela ficar meio que destacada que ela é de outro idioma, tá? O tamanho da fonte em tamanho 12 e ela tem que estar aí em Times New Roman ou, né, na verdade, Arial. Você pode escolher ou uma ou outra, tá? Quando terminar aqui, eu vou estar mandando uma apostila para vocês que tem mais informações sobre essas normas da BNT, tá? Aí tá nesse tópico a questão das margens, né? Superior e esquerda 3, direita e inferior 2 e o espaçamento. O que é esse espaçamento? É a distância entre uma linha e outra, tá? A distância entre uma linha e outra tem que ser de 1,5 centímetros, tá bom? Isso aqui a gente também pode mudar esse distanciamento para o tamanho que a gente quiser, tá bom? E as referências? Isso aqui eu vou cobrar, tá bom? É o último ponto do nosso trabalho que eu vou cobrar. O que são as referências? É da onde você tirou as informações para fazer aquele trabalho. Então, aqui você tem um exemplo, na apostila que eu vou mandar para vocês, tem os exemplos de como você faz também as referências, porque nem todas as vezes você vai encontrar prontinha, tá? Se você tirar de um livro, por exemplo, você tem que colocar o nome do autor, o sobrenome do autor todo em letra maiúscula primeiro e depois o nome dele, o nome do livro, o local de lançamento do livro e o ano que foi lançado aquele livro, tá? Se você pegou de um site, você tem que copiar lá o URL, né, que é o endereço do site, e colocar aqui nas referências também. Então, o que eu vou cobrar nesse trabalho de vocês? Capa, todo nas normas da BNT, contendo tudo que eu já expliquei aqui para vocês. Folha de rosto, também contendo tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Não vou cobrar sumário, vou cobrar apenas corpo do trabalho, todo também nas normas, ou seja, quem fizer ele no computador com o espaçamento entre a linha, com as margens, tudo bonitinho, e as referências. Essas referências eu quero no mínimo 2, ou seja, você vai ter que fazer essa pesquisa sobre o conteúdo do seu trabalho em pelo menos 2 locais diferentes, tá bom? Outra coisa, nada de Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Não fiquem copiando, abre lá o site, copia e joga lá. Não faz isso. Isso daqui é para vocês aprenderem a pegar um conteúdo e transformar num trabalho bem feito, tá bom? Se vocês ficarem só copiando e colando, vocês não vão estar me prejudicando, vocês vão estar prejudicando a si mesmos, e isso é muito ruim. Tudo bem? Tudo. Então, as referências, como que faz? As referências são essas informações aí, né, da fonte onde você tirou, tá? Então, você vai colocar o nome referência sempre centralizado na folha, ou seja, no meio da folha, lá no topinho, todas as letras em maiúsculo e o endereço de onde você tirou essas informações, tá? E aqui eu deixei para você um resumo do que eu quero. Uma pesquisa sobre os tipos de conhecimento. Então, aqui, ó, tipos de conhecimento é o título do nosso trabalho. Científico, empírico, teológico e filosófico é o subtítulo, que são os tipos de conhecimento. Conceitue cada um deles. O que é isso? É porque eu quero que você explique cada tipo de conhecimento. Então, você vai colocar lá
Os tipos de conhecimento. Aí sempre vai ter uma introduçãozinha, né? O que são esses tipos de conhecimento, tal. Aí você vai começar conhecimento científico, aí você vai conceituar, ou seja, você vai dizer que tipo de conhecimento é esse, como que você vai adquirir esse tipo de conhecimento através dessa forma. O empírico e assim por diante, tá? A entrega do trabalho final, ele prontinho para eu avaliar e dar a sua nota final, é no dia 5, na próxima quarta-feira, da quarta-feira da semana que vem, tá? Quem não tiver computador pode fazer ele manuscrito, e ele tem que estar dentro dessas normas que eu acabei de apresentar para vocês, com exceção do sumário, tá? Que eu não pedi para vocês fazerem, que é para facilitar a vida de vocês, tá bom? E na sexta-feira, vocês podem estar me enviando esse trabalho para que eu possa estar avaliando, né, e mandando para vocês com as modificações necessárias, para dizer o que pode melhorar, o que pode ficar, tá ok? Certo? Tá ok, professora, certíssimo. Então eu vou encerrar por aqui, vou mandar a apostila para vocês lá no grupo e qualquer dúvida vocês me mandem lá no WhatsApp e que a gente vai conversando. Por enquanto, não me mandem o trabalho que vocês já tenham começado a fazer. O dia selecionado para isso é sexta-feira, tá bom? Enquanto isso, vocês vão fazendo, vai me mandando as dúvidas, eu vou auxiliando vocês. Aí na sexta-feira você pode me mandar o seu trabalho, né, o seu rascunho aí do jeito que tá, e aí a gente conversa o que você tem que mudar, e na quarta-feira, aí você me manda ele prontinho, tá bom?